Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 22 de junho de 2026. Nós estamos começando agora a primeira edição dessa semana do Seu Desperta, né? E olha, foi um fim de semana agitado esse, hein? Copa do Mundo rolando aí, resultados surpreendentes, né? A Bélgica não ganha, o Egito não perde, Cabo Verde não perde. Enfim, foi um fim de semana agitado nos gramados onde houve partidas, né? E aí projetando um resultado que pode ser surpreendente para essa Copa do Mundo, hein? Porque realmente, assim, as seleções que estavam cotadas como favoritas estão, muitas delas, decepcionando. E times que eram considerados zebras absolutas começam a florescer aí, né? Já nessa fase finalzinha aqui da disputa por grupos, né? E hoje nós vamos conversar aqui no nosso Papo de Boleiro com o Lula e com o Alex para saber o que a gente pode esperar dessa próxima fase, principalmente de como é que vai terminar essa fase que é uma fase de classificação, né? Mas olha, foi um fim de semana muito interessante de resultados, hein? Revelando que já não existe mais aquele desnível absoluto entre as seleções de países estreantes na Copa do Mundo, como por exemplo as repúblicas subsaarianas, né? E os grandes times aí que têm muitas vezes apresentado resultado, que são favoritos, têm apresentado resultado pífio nessa campanha, né? Com relação aos dois grandes contendores desse torneio, Irã e Estados Unidos, existe uma chance teórica de que ambos se encontrem nas oitavas de final. Será que vai acontecer um jogo como esse? Imagina só o que é que aconteceria se houvesse uma partida entre Irã e Estados Unidos e os Estados Unidos perdessem em casa. Seria talvez um resultado tão épico quanto aquele das Olimpíadas de 1936, né, em que um negro americano, Jesse Owens, venceu os velocistas do Terceiro Reich e botou a perder toda a campanha que Hitler vinha fazendo em torno do reconhecimento de que a raça ariana é superior. No campo da política, nós temos algumas coisas importantes acontecendo. A primeira delas, a extrema-direita capturou mais um país sul-americano. A Colômbia agora vai ser governada por um extremista de direita, né? E o Petros, o Petros não, porque o Petros não era candidato, mas enfim, a esquerda da Colômbia, ela tomou uma invertida. Foi um resultado por uma margem muito pequena, mas com grande impacto geopolítico, né? E vem aí as eleições no Brasil. Daqui a praticamente 3 meses nós vamos às urnas com esse clima todo de pressão americana sobre o continente, né? E até de uma certa desconfiança de que pode haver a sensação de que os Estados Unidos pretendem patrocinar a intervenção por aqui. No xadrez local, nós temos aí o filme fake feito pelo Flávio Bolsonaro, em que ele se coloca como um herói pilotando um avião que voa na velocidade de uma lancha. E ele vai para a porta do avião e começa a disparar contra barcos lá embaixo, imitando aquela carnificina injustificada do Trump no Atlântico e no Pacífico, né? Mas tentando associar o PT ao narcotráfico. A peça vai parar na justiça e provavelmente vai valer a primeira punição severa por causa do uso de inteligência artificial para fraudar a realidade, que é o caso notório desse filme, né? Vocês acordaram da sexta para o sábado assustados com um alerta tocando no celular, um alerta da Defesa Civil com a palavra misantropia, que significa ódio da humanidade? Eu acordei, né, foi um desespero. Muita gente não conseguia entender o que estava acontecendo, porque não havia nenhum fenômeno meteorológico previsto, nem anunciado, nem nada, e os telefones tocaram durante a madrugada. Foi um susto. E agora já se sabe que as credenciais de 2 servidores públicos foram usadas para perpetrar esse trote, né, no Brasil inteiro praticamente. Paraná, São Paulo, vários lugares receberam esse alerta. E o último destaque do dia de hoje é que, enfim, a guerra formalmente terminou, né, num contrato assinado aí por meio de empresas como é que se chama isso? De assinatura eletrônica, né? Mas a realidade vai se impondo, né? E o Estreito de Hormuz está novamente fechado, tá? Com todo o impacto e toda a expectativa do que pode acontecer. Agora, por causa da campanha que não para de Israel contra o Líbano, na sua ação genocida, que continua fustigando os moradores do sul do Líbano. Esses são os destaques de hoje. Eu vou começar aqui conversando com os meus 2 grandes companheiros de Copa do Mundo aqui, que me instruem todo dia, o Alex e o Lula.
Alex, roda a vinheta para nós, por favor. Bom dia, galera. Bons dias para vocês. Tudo bem, Lula? Bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Fábio. Bom dia, Alex. Bom dia, Fábio. Bom dia, Lula. Vamos nessa. Antes, deixar aqui para nossa audiência, deixar o like no canal, seguir também a Sala do Desperta no Papo Legal, papolegal.app. E hoje no Papo Legal, ali com a redação, teremos nada mais, nada menos que nosso querido Chico Sá, das 10h30 às 11 horas. Na sexta-feira eu fiz o rolê e fiz um rolê ali temático de Copa do Mundo e teve uma conexão bacana, então fiquem de olho com o meu querido amigo Chico Sá, que hoje o papo da redação será com ele para tirar dúvidas sobre política e sobre esporte também, que ele é um mestre da comunicação esportiva também. Hoje vai ser bacana esse bate-papo com o Lula. Que horas vai ser? 10h30, é isso? Isso, no Papo das Legal, 10h30 às 10 horas no Papo Legal com a redação lá na nossa sala exclusiva do papolegal.app. Olha, quero começar o programa de hoje agradecendo ao Lula, que me substituiu aqui na sexta-feira. Lula mandou muito bem, gostei de ver, assistir lá de casa, viu? O companheiro Lula está afiado, um homem que vem da tradição mais digamos assim, lustrosa do jornalismo, que é o texto, né? Mas saiu super bem aqui, eu agradeço, agora já sei que eu posso adoecer, pode acontecer tudo de ruim que o programa não para, né, Lula? Como é que foi para você? Fábio, obrigado pela sua boa vontade até em avaliar. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer tê-lo de volta aqui. Mas vamos dar sequência ao nosso papo de boleiro, né? Porque a sequência da rodada, né, da segunda rodada da Copa do Mundo, mostrou que a Bélgica não consegue vencer, Cabo Verde não tem quem o vença, né, não perde nessa Copa e tivemos mais momentos marcantes, né, da conjugação de nações, né, em torno do futebol, que foi o que aconteceu ontem na cidade de Praia e os cabo-verdianos conquistando todo mundo das outras torcidas, inclusive os uruguaios, que vivem uma decepção inenarrável, uma seleção que não sai do meio de campo, não para de tocar para o lado, uma seleção uruguaia absolutamente irreconhecível, né, Alex? Sim, isso mesmo. Ontem, só complementando, vou colocar a arte aqui na tela, foi 2-2. A seleção de Cabo Verde começou vencendo com o Kelvin Pina 21 minutos. Porém, a seleção uruguaia, com 2 gols do Maximiliano Araújo, fez o primeiro. E o Agustín Canóbio, que joga atualmente no Fluminense, fez o gol que colocou a seleção uruguaia na frente. Porém, o Hélio Varela colocou e empatou ali para a seleção de Cabo Verde. Lembrando que essa Copa do Mundo mudou e a seleção de Cabo Verde atualmente é a terceira colocada no grupo, então ela pode se classificar para a próxima etapa, estando entre as 8 primeiras seleções como terceiro colocado nessa Copa do Mundo. E a seleção de Cabo Verde está surpreendendo. Ontem o nosso Vozinha não conseguiu defender as bolas por mais alguns erros técnicos ali da seleção da zaga de Cabo Verde. E a seleção uruguaia tentou pressionar, porém não conseguiu. Teve até um gol anulado ali no segundo tempo e foi ótimo para Cabo Verde esse empate, que agora vai pegar nada mais, nada menos que a seleção da Arábia Saudita, que ontem perdeu de 4-0 para a Espanha e está sonhando para a classificação nos 16avos de final, como a gente pode ver, 4-0, primeiro gol de Lamine Yamal pela Copa do Mundo também. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você sabe que os meus comentários correm risco de ser bobagens matadas, assim, mas eu vou comentar. Porque parecia, até aqui, que Cabo Verde tinha só um jogador, que era o goleiro, Vozinha, né? Sim. Foi tão decadente. Porque, aliás, eu fiquei até comovido com a humildade desse Vozinha. É uma pessoa, eu queria ser amigo dele. Mas ontem surgiu o tal do Kevin Pina, né? Que também, ele é lusitano, ele é português, nasceu em Portugal, mas os pais dele são de Cabo Verde. E ele foi defender, não é isso, Lula? Foi defender a seleção de Cabo Verde por vontade própria e brilhou no jogo de ontem, né? Brilhou no jogo de ontem. E eu tô achando que Cabo Verde vai surpreender muita gente ao longo das próximas etapas aí, viu? Se classificar, né, Lula? Porque com 2 empates ainda não passa. Olha, né?
Não, mas ele está indo como terceiro. Agora, Cabo Verde pode acabar pegando nos cruzamentos insondáveis, né, para a nova fase que se criou na Copa do Mundo, 16 avos de final, pode pegar na próxima fase a Argentina. Então, será que vai destruir a Argentina? Não, seria uma ironia. Não vai destruir a Argentina. Não vai destruir a Argentina, já estão dizendo que é um melê para a Argentina. Eu não vejo dessa forma. É o curso das regras. Porque quem está decepcionando de fato nesse grupo é o Uruguai. Sim. Mas vai que o Uruguai reaparece para o futebol na próxima rodada, vai enfrentar a Espanha, né? Se o Uruguai ganhar da Espanha e Cabo Verde ganhar da Arábia Saudita, é possível que a gente tenha na próxima fase Argentina e Espanha, o que também para os argentinos é absolutamente imprevisto e não estava no roteiro deles enfrentar logo a Espanha na 16 avos de final. Isso mesmo. Né? E, prosseguindo aqui, o que vocês acharam do jogo da seleção sexta-feira contra a Haiti? Vamos a pergunta aqui do nosso papinho. Você quer saber minha opinião? É isso? Eu vou deixar o Lula falar primeiro. Não, o Lula fala depois de mim, porque ele me corrige assim. Eu achei fraco pra caramba o jogo, sinceramente. Não acho que é uma seleção digna de uma final de Copa do Mundo ainda, mas tem gente aí que tá achando que o Brasil vai caminhar essa coisa. Pelo menos ganhou o jogo, né? Sim. Agora, falta definir papéis ali e continuo sem entender qual é o problema do Endrick pro treinador da nossa seleção. Por que esse menino tem tanta dificuldade para ser escalado quando todo mundo chama pelo nome dele? Eu acho que a melhor coisa desse jogo foi a lesão do Rafinha, nada contra, não desejando mal pro jogador. Porém, foi a saída do Rafinha e a entrada do Ryan, que é uma joia que foi revelada pelo Vasco. E a oportunidade também do Endrick, querendo ou não, fez o gol ali, estava impedido realmente. Porém, a seleção brasileira estava muito abaixo. O Matheus Cunha fez 2 gols e o Vinícius Júnior fez ali o outro gol da seleção brasileira. Porém, era contra o Haiti, eu pensava que seria mais. No meu bolão, eu coloquei 4-0 ali Brasil, mas o resultado e o jogo não foi muito bom, não teve muita questão estática. Tanto que no Haiti, no segundo tempo, deu uma pressão ali no Brasil. O Brasil ficou meio recuado, mas vamos torcer contra a Escócia, o Brasil ir bem para se classificar em primeiro. Lembrando, se o Brasil se classificar, vai pegar 3 pedreiras, que é Holanda, Japão e Suécia. Então a gente está bem encrencado. E aí, Lula, e você? Peraí. Sim. Como o nome do programa é Papo de Boleiro, e para não atrapalhar o tempo do Fábio, né, deixa eu dar aqui rapidamente opinião sobre o jogo passado e sobre o que eu vejo, né, de acréscimo nessa Copa, porque no meio disso tudo tem a personagem Ancelotti. Eu acho que o Brasil jogou muito bem, não foi só o primeiro tempo, foi um jogo de tática. Sim, de fato, a saída do Rafinha do time, infelizmente por contusão, né, mas é um ganho para o time, né, porque o Rafinha não estava fazendo jus ao esquema tático montado pelo Ancelotti, pensando nele. Mas o Brasil jogou de maneira consistente, muito bem o primeiro tempo, com um sistema tático que funcionou, enfim. O Brasil fez mais 2 gols anulados, né? Anulados por questões milimétricas, inclusive o primeiro gol de Endrick na Copa do Mundo. Então, vamos olhar aquele jogo como 5 bolas do gol, e não o 3-0 que terminou sendo. Mas no segundo tempo, o Brasil fez um jogo tático. Poderia ter ampliado, poderia ter aberto a sacola. Vejam que a Espanha ontem, com a Arábia Saudita, também passou para o segundo tempo, passou para o intervalo, ganhando de 3-0. Poderia ter virado 6, né, no final, mas também segurou. E o que é que houve? O Brasil segurou no segundo tempo por uma questão tática e estratégica. Eu não vejo o Ryan
entrando como substituto no início do jogo contra a Escócia, no lugar do Rafinha, Alex. Eu acho que o Ancelotti segurou o Luiz Henrique, que é quem vai começar o jogo, né? Porque o Luiz Henrique faz muito melhor o papel que ele imaginou, que ele desenhou para esse esquema tático, do que o Rafinha, o próprio Rafinha vinha fazendo. Então, ele não colocou o Luiz Henrique no segundo tempo para não dar ousadia ao técnico escocês e aos olheiros de campo, né, de saber como o time jogaria contra a Escócia. Eu vejo a seleção evoluindo muito bem, evoluindo para um conjunto. E o Ancelotti é um técnico de estratégia, eu venho falando isso desde o começo. E essa Copa tem, e aí eu entro no tema que eu quero colocar aqui e não vou falar mais, né? Só se vocês me chamarem, né, por causa do tempo. Essa Copa passará para a história como a Copa que mudou o desenho de jogo por uma coisa que parecia banal, que tem uma justificativa comercial, que é essa pausa para hidratação. Tem nada a ver com a saúde dos jogadores. Eles estão pensando apenas nos anunciantes, nos sponsors dos jogos, né, para que eles tenham 2 breaks a mais de anúncio. Mas eles criaram a pausa para hidratação, que é, na verdade, um momento de reposicionamento técnico dos times em campo. E, na prática, eles entregaram para o futebol a lógica dos 4 quartos do basquete. Essa pausa para hidratação ficará. Ela vem sendo muito criticada por 2 grandes técnicos da Copa, que são o Scaloni da Argentina e o Bielsa do Uruguai, mas vem sendo elogiada pelo Ancelotti do Brasil e pelo Tuchel da Alemanha, da Inglaterra, que é alemão e que é um técnico de prancheta, é um estrategista. O jogo pode mudar, como está mudando nessas pausas técnicas. E assim como um personagem insondável da Fórmula 1, que é ele terminou se tornando patético, mas foi um grande piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet. Ele mudou a Fórmula 1 quando introduziu o pit stop. O pit stop que a gente conhece hoje não existia, até que Piquet inventou o pit stop na Fórmula 1 e mudou completamente as corridas. A gente está assistindo a isso, né, no futebol. Não era essa a intenção, mas é o que estamos vendo. Bom, antes de encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês para uma série de matérias que o Jornal Estado de São Paulo está publicando hoje. Está na capa, olha aí, Alex, olha, matéria sobre a influência das bets. É inacreditável o impacto que esse segmento ladrão de dinheiro da economia popular está provocando entre as pessoas, né? O comércio preocupado, porque entre 40 e 50 bilhões de reais por ano são drenados do consumo das famílias para quê? Para enriquecer esses cassinos eletrônicos aí, né? E o governo está dizendo que vai congelar recursos das bets clandestinas, essa coisa toda. Quero ver, tá? Por enquanto, até as odds, que são as bets preditivas, continuam no ar. Então nós não vamos nem dizer o seguinte, hoje vamos cobrar do governo. Não, vamos cobrar amanhã, tá? Porque aí já terão passado 24 horas, né, que é o prazo de arrumação, e vamos ver se o governo consegue congelar efetivamente empresas clandestinas, piratas que estão aí drenando a economia popular brasileira, né, Lula? Que o impacto disso é um absurdo. O Brasil é um país viciado em jogo, sabe? E as autoridades fazendo cara de paisagem. O problema não é pequeno. Não é pequeno. Leiam o Estadão hoje, tá aí, olha, são várias matérias, né, como as bets estão mudando o varejo, disputando o bolso do consumidor. E aí tem uma série de outras matérias, inclusive uma que mostra que um consumidor que tinha ludopatia, que é vício em jogo, teve que ser indenizado por uma bet em 181 mil reais que perdeu ali, tá? E como as bets corrompem o jogo também, né, Fábio? Exatamente. Porque elas corrompem o resultado. Isso aí. Mais alguma coisa, Alex e Lula? Sim,
Tem os jogos de hoje também, que eu vou colocar aqui na tela. Só prosseguindo, terá o grupo J. A Argentina joga contra a Áustria. Se a Argentina vencer, já garante a classificação. E se nosso Messi fizer um gol, será o maior artilheiro ali da Copa por seleções masculinas, lembrando que femininas é a Marta. Amanhã, meia-noite, teremos o jogo entre Jordânia e Argélia também. E passando para o grupo I, teremos o jogo 6 horas, França contra Iraque. E 9 horas da noite, teremos o jogo entre Noruega e Senegal. Lembrando que a Noruega vem muito bem, tem o Haaland, então o Senegal tem o Mané, alguns jogadores que jogam no futebol francês, Premier League. Então vamos ficar de olho que o jogo das 9 horas é o jogo do dia. Vamos ficar de olho na nossa seleção norueguesa. Maravilha. Pessoal, então... Só para sair aqui, Argentina e Áustria, jogão, e Noruega e Senegal, o jogo do dia, como falou o Alex. Muito bom. Só uma coisinha para vocês. Estão acreditando no Neymar na quarta-feira, não? O Ancelotti, só uma informação, o Ancelotti confirmou a participação dele, ele estará pelo menos no banco de reservas, pode ser que tenha alguma minutagem, entrando uns 10 minutos ali, se o jogo estiver bem direcionado, eu acho que ele tem uma oportunidade de entrar uns 10 minutos só para ir ganhando carga e, quem sabe, deslanchar nessa Copa do Mundo, que eu não espero muito, mas vamos ficar de olho no jogo de quarta-feira. Olha o Lula lá, o Lula tá... Olha... Vá se ferrar, né? Neymar não devia estar ali, né? Mas tudo bem. Sim, vamos nessa. Beleza. A gente volta já com o Lula. Então, Alex, obrigado, viu? A nós. No nosso conversa sobre política aqui. E, gente, olha só, tem uma frente fria monstra subindo aí pelo sul do Brasil. Perspectiva de neve. Nem sei como é que foi essa madrugada, se nevou, se não nevou, mas a expectativa era de frio intenso nas serras gaúcha e catarinense. E tem vários alertas aqui, olha, de queda da temperatura, redução de 2 a 3 graus, alerta de ondas grandes no litoral do Rio Grande do Sul, né? E lá no noroeste do Paraná, e no sul do Mato Grosso do Sul, um alerta de chuvas torrenciais. E choveu pra caramba. O inverno começou aqui ontem, né? Sob o signo da chuva. É uma coisa totalmente pouco comum nessa época do ano, porque no inverno no Brasil não costuma chover. Dá uma chuvinha lá. Os candangos lá em Brasília chamam de chuvinha do caju, né? E, enfim, dá uma chuvinha só para dizer, para lembrar para a gente que o mundo não acabou seco. Mas choveu mesmo, choveu muita água aqui em São Paulo. E agora temos essa onda de frio subindo aí. Vai ser uma semana gelada no Brasil, tá? Vou ler aqui a previsão do tempo para vocês, passar rapidamente pelas capitais. Vocês podem ver que, olha, o INMET está marcando com verde tudo aquilo que é lugar onde vai chover no Brasil, tá? Então chove desde o ponto mais extremo no sul do país e essa chuva toma praticamente todo o sul, avança pela fronteira oeste, sobe até o norte do Brasil, onde encontra outra área de tempestades lá na calha norte do Amazonas, né? Esse será o tempo. Vamos para as temperaturas aqui. Olha, o dia começou com 7 graus em Porto Alegre, a temperatura vai a 14, em Florianópolis vai a 19, em Curitiba vai a 22. Chove em todos esses lugares, tá? Em São Paulo não deve chover, temperatura máxima de 28 graus, vai ser um dia quente. Lá no Rio de Janeiro, 31 graus Celsius, em Vitória, 28 graus. Em Belo Horizonte, 27 graus de temperatura máxima. Vamos para o centro-oeste aqui. Brasília terá 27 graus com dia claro, Goiânia terá 31, Campo Grande, 31 graus Celsius, pode chover, vai ser um dia muito nublado por lá. Em Cuiabá também muitas nuvens, mas a temperatura lá em cima, 35. Em Porto Velho, os termômetros marcam 33 à tarde, em Rio Branco, 32. Em Manaus, 31, chuva, Boa Vista com muita chuva, 32. Macapá, 30 graus Celsius, também com chuva, e chove também em Belém com 32 graus Celsius. Em Palmas do Tocantins não chove, 37 graus de temperatura máxima, calorão para o pessoal lá da capital do Tocantins. No Nordeste, São Luís terá 33 graus, chove em praticamente todas as capitais, tá? Só não tem previsão de chuva aqui para Salvador e Aracaju. Então vamos lá. São Luís terá 33, Teresina, Serra do Indefectível Ciro Nogueira, 34, Fortaleza, 31 graus Celsius, Natal terá 29, cadê? João Pessoa está aqui, 29 graus Celsius também em João Pessoa, em Recife 28, 28 também em Maceió, em Aracaju 29 graus e em Salvador 27 graus. Essa é a previsão de chuva, previsão do tempo para o Brasil durante o dia de hoje. E agora vamos para a capa do ICL, né?
E aqui nós estamos caminhando rapidamente para o período eleitoral, que formalmente é aberto aí pelo dia 20 de julho. Portanto, falta mais ou menos um mês, porque é quando os partidos realizam suas convenções e essa pataquada de pré-candidato, fulano é pré-candidato, e não poder explicitamente pedir votos acaba. E começa um período de maior fiscalização. Mas eu já vou antecipar aqui, porque vocês vão ver esse fenômeno na urna depois, e é bom prestar muita atenção aos efeitos deletérios que o cassino que também se transformou o Congresso Nacional exerce sobre resultados das eleições. E isso vai se multiplicando pelo país. Eu estou falando do gosto dos deputados, dos senadores, por emendas parlamentares, assunto que nós vamos tratar no domingo, dia 28, aqui no ICL, no finalzinho da semana, mostrando como o orçamento deforma a administração pública, tá? E hoje na capa do ICL temos aqui uma chamada importante, porque não são só deputados federais e senadores. Essa questão das emendas também contamina todas as assembleias legislativas e até as câmaras de vereadores do Brasil, transformando parlamentares que deveriam estar cuidando da configuração política do país em meras despachantes de dinheiro. O cara fica atrás Imagina, um senador tem, na média, sem falar em emenda de bancada, 74 milhões de reais por ano para distribuir, para comprar voto, porque é disso que trata, deformando o resultado, a vontade do eleitor. Por quê? Porque ele passa a ser o patrocinador direto de obras de interesse do eleitorado, reforça uma relação de clientela que beira a corrupção eleitoral e assim vai lá cravando seus tentos, o que impede a renovação da política. Por quê? Quem chega não tem 40 milhões, no caso dos deputados federais, para comprar votos, e muito menos 74 milhões, no caso dos senadores, para o mesmo fim. Então nós vamos ter, provavelmente, uma das menores renovações da história, num Congresso que é o pior, com toda certeza, da história. E o próximo, com certeza, também será pior do que o de hoje, em matéria de qualidade, de moral, de comportamento, de decoro e tudo mais. Olha, o site do ICL está informando aí que os estados, as assembleias legislativas e as capitais, câmaras de vereadores, vão injetar 15,4 bilhões de reais na economia para essa compra de votos descarada em que se transformou a questão das emendas compulsórias, tá? E aí, além disso, ainda tem mais 50 bilhões de reais dos deputados e dos senadores. Esse é um dos destaques. O segundo destaque, o PT leva o vídeo do Flávio Bolsonaro ao TSE para transformar o caso em um teste das regras de inteligência artificial. O vídeo do Flávio Bolsonaro é um escândalo de manipulação. Vou pedir, Alex, está com ele aí no ponto? Se tiver, bota para mim, por favor. Então vamos lá, vamos assistir. Se você não viu, você já veja do que trata. Eu, antes de decidir sobre se colocaria isso aqui no ar ou não, tive aqui um período aqui de alguns minutos pretendendo discutir se eu entender se eu deveria fazer isso ou não. Mas eu vou mostrar para vocês, porque é tão absurdo que eu acho que a emenda disso aqui fica pior do que o soneto. Bota para nós o vídeo aí, vocês vão ver esses assassinos, né, porque eles se intitulam assim, eles aparecem atirando. No imaginário deles são super-heróis. O Flavinho, Rachadinha, não aguenta um debate com a Jandira Fegali, tá? Mas aparece no mundo imaginário do bolsonarismo, né, como sendo um combatente vigoroso contra os barcos do Caribe brasileiro. Vocês vão ver. Acredita ou não, Caribe brasileiro. Roda para nós, Alex. Vocês estão vendo aí, olha isso, vê se pode, aonde chega enfim, essa doença mental do comprometimento da necropolítica, né, que só faz projetar imagens de morte, de explosão, de tiro, de foguete. Isso foi produzido com inteligência artificial. Olha só, o detalhe vai aparecer agora, ó. O Facínora destruiu o barco aí, provavelmente o barco, e aí aparece um barco com a estrela do PT.
né, tentando caracterizar o PT como se fosse uma instituição vinculada ao crime organizado de qualquer forma. Então, isso é um atentado contra enfim, contra a dignidade no processo eleitoral. E o TSE vai ter que dizer que veio, porque senão essa eleição vai virar uma carnificina eletrônica. Tá? Vai virar uma carnificina eletrônica. E começou mal. Vamos ver o que o TSE vai fazer com relação a isso. Tá? Bom, vamos lá. Outros destaques aqui no site do ICL. Eleição na Colômbia. Nós tivemos aqui, ó, já está consagrada lá a vitória do candidato da extrema-direita. E isso cria uma nova configuração geopolítica no continente. Nessa nova configuração está inserida a eleição no Brasil. O que será que vai acontecer, né? Nós temos pesquisas aqui indicando que Donald Trump não influencia o eleitor brasileiro. Tomara que isso não aconteça, tá? Senão vai ser muito ruim. Com relação à geopolítica global agora, Irã e Estados Unidos estão negociando na Suíça, né, para resolver o impasse lá. O Estreito de Hormuz voltou a ficar fechado e parece que a solução no mundo real é muito diferente daquela que está sendo projetada no campo da diplomacia e das negociações para ver se é possível encerrar essa ação iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, né? E aí temos também a informação sobre o que foi que te acordou da sexta para o sábado, que passou aquele susto. Foram credenciais de agentes do Pará que foram utilizadas para burlar as travas do sistema de segurança da Defesa Civil. E aí acabamos tendo o que tivemos, né? 6 capitais, 3 estados e o Distrito Federal acordaram com o coração na boca por causa de uma brincadeira de algum palhaço, de algum hacker, né? Sobre o senador Ciro Nogueira, aquele que está presente em 10 entre 10 escândalos de corrupção no Brasil. Vendeu uma fazenda para uma offshore em paraíso fiscal. Só que quem comprou, quem dirige essa offshore é o advogado dele, tá? De novo, Ciro Nogueira tentando ocultar aí patrimônio. Agora, incrível, eu tenho amigos lá no Piauí e alguns deles estão na política. Conversei com um deles nesse fim de semana aqui e fiquei sabendo que o Ciro Nogueira é considerado um candidato imbatível ainda hoje lá no Piauí. Aí vem a pergunta para o eleitor do Piauí: como assim? Vocês gostam de ser roubados? Nós temos um paradigma no Brasil que é o eleitor do Rio de Janeiro, né? Que, enfim, só vota em bandido, só bota bandido lá na sede do governo do Estado. Será que o Piauí vai ingressar para essa tradição também e renovar o mandato desse homem que não para de passar vergonha ao país, senador Ciro Nogueira? Esses são os destaques aqui no nosso site. E agora eu vou chamar o Kleber Lourenço, porque o Kleber está lá na nossa redação, cheio de notícias ótimas lá. Kleber Lourenço, bom dia. Bom dia, Panunzio, bom dia, comunidade do ICL, e também bom dia para a galera no Papo Legal. Kleber, eu vou contar um segredo aqui para a nossa galera. Esse Diga. fim de semana eu fiquei indignado quando vi a notícia de que o governo federal estava removendo agentes da Polícia Federal que estão lotados em gabinetes de ministros do Supremo e em outros lugares, provavelmente para interferir nas investigações que não interessam ao PT sobre a vinculação do PT com o caso do Vorcari e Companhia Limitada. Aí eu descobri que eu estava enganado. Por quê? Porque eu conversei com você e você me explicou o que está acontecendo. Então eu quero que você explique para a nossa audiência o que está acontecendo e por que esse sentimento de indignação que deve estar sendo compartilhado por todo mundo é uma casca de banana, é uma cama de gato armada contra a nossa percepção da realidade. Vai lá, Kleber. Não, Panunzio, e a história ela é totalmente absurda, né? Ela começa com um tom de denuncismo, polêmica. Eu tô ouvindo, acho que o Alex no ponto aqui. Alex, comporte-se, Alex. Quinta série da Vamos audiência. lá. Vai lá. Mas começou com um tom de denuncismo, governo Lula está tirando delegados do STF, de instituições, e há preocupação com as investigações do caso Master, das investigações do INSS, de como isso vai prejudicar o gabinete do ministro André Mendonça e as investigações, assim, veio uma coisa assim na tarde de sexta-feira, como se o mundo fosse acabar, Panunzio. E aí eu achei que tinha acabado já. Não, foi um alarde daqueles. E aí, obviamente, algumas fontes me mandaram essa notícia e, como todo bom repórter, eu disse, bem, vamos apurar para ver o que aconteceu, né? E aí a primeira coisa que fiz foi conversar com as minhas fontes no gabinete do ministro André Mendonça e também no STF, para começar.
De forma oficial, o STF me disse que não recebeu qualquer tipo de ofício do Ministério da Justiça para que os delegados da Polícia Federal, que estão lotados nos gabinetes dos ministros do STF, em alguns, não são todos, só alguns ministros têm delegados, entre eles Alexandre de Moraes, Toffoli, André Mendonça e, se não me engano, Fux também tem um delegado da Polícia Federal no seu gabinete. E eles falaram que não receberam nenhuma solicitação. Decidi, então, verificar com minhas fontes no gabinete do André Mendonça e também confirmaram, não recebemos nada do tipo. E aí perguntei, olha, sobre a medida, o impacto dela, ele falou, olha, Kleber, quem que lida com as investigações é a Polícia Federal. Quem faz a investigação, requer documentos, faz busca e apreensão. Então, impacto, mesmo que eles peçam de volta o delegado que tem hoje no nosso gabinete, não vai impactar diretamente a investigação, porque não é a gente que toca a investigação. Vai ter aquele impacto de um servidor a menos, a mão de obra, mas os trabalhos administrativos e burocráticos do gabinete do ministro, e não investigativos, que é o trabalho da própria Polícia Federal. E aí, lembrei também, aí depois essa fonte me lembrou também que em abril, o próprio Lula tinha feito um pronunciamento falando que iria buscar os policiais federais que estavam em outros gabinetes de volta para a Polícia Federal para que pudessem atuar no combate ao crime organizado em operações da PF. Eu até separei o vídeo de 24 de abril para a gente assistir junto. Já tá fácil o vídeo aí, Alex? Vamos rodar então para assistir. Um decreto dando mais 1.000 vagas na Polícia Federal, chamando as pessoas que prestaram o concurso. Pela primeira vez na história da Polícia Federal, ela vai conseguir ocupar todos os cargos que a Polícia Federal tem. Eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado. Todos vão ter que votar, porque nós vamos derrotar o crime organizado nesse país e nós precisamos de todos os delegados e de todos os agentes trabalhando para prender bandido nesse país. Então, olha só como ele já falou. De quando é esse vídeo? Para ficar claro isso. De 24 de abril. 24 de abril. Estou botando lá para trás, muito antes de aparecer Jacques Wagner e todo esse enrosco aí do governo com relação ao Avocado. Não há relação, portanto, possível de causa e efeito. Não é isso, Kleber? Exatamente. Ele já tinha feito o anúncio de que ia ter esse aviso, de que ia ter essa convocação. E aí a coisa só vai piorando, Panunzio. Porque aí eu trouxe lá para o site de Série Notícias tanto a história completa, trouxe também o vídeo, e lembrei ali que Lula já tinha feito esse pedido lá em abril, antes de Jacques Wagner, de operação e afins, sobre que atingisse ali o PT da Bahia em cheio, e deixei muito claro sobre que isso não traria impacto para a investigação, não traria impacto para o andamento dos casos. Só que o que acontece? Mais tarde, também ali, já às margens do final de semana, saiu uma outra notícia dobrando a aposta, Panunzio, de que então o ministro André Mendonça, por conta desse ofício, teria ficado irritado, que teria brigado com o governo, teria soltado ali cobras e lagartos para cima do governo, que estava indignado com a situação toda. E aí pensei, nossa, mas que loucura, deixa eu ver o que aconteceu de novo, né? E aí, acho que a gente já tem o print do segundo artigo que eu publiquei no final de semana fácil. Alex, puder jogar na tela, para depois o pessoal ler, mas nesse outro artigo eu conversei novamente, tanto com fontes do Ministério da Justiça, quanto no gabinete do André Mendonça, enfim, diversas frentes. Perguntei, olha, isso aconteceu, essa situação aconteceu, de fato, essa briga? E aí, tanto minhas fontes no gabinete do ministro André Mendonça, quanto no Ministério da Justiça, falaram, não, isso não aconteceu. Inclusive, fui avisado por essas fontes no gabinete do ministro André Mendonça que ele estava até mesmo dando aulas no Rio de Janeiro. Estava, assim, alheio dessa confusão toda. Então, pegaram a situação, um ato administrativo, extremamente corriqueiro e banal, e elevaram a enésima potência para criar uma crise sem precedentes, uma espécie de racha entre o ministro André Mendonça e o governo federal, que ia entrar em rota de colisão. E não é a primeira vez que isso acontece, Panunzio. Não é a primeira vez, e assim, a gente tem um jargão aqui no jornalismo que é o esquentar o lead, né? Você pega uma história e você faz ela render ali muito mais do que ela seria. Não é a primeira vez que, nesse entorno do caso Master, das investigações que estão ali na STF, a gente tem essa prática de esquentar o lead. No mês passado, saiu uma notícia de que o ministro André Mendonça, após a troca de delegados nas investigações do caso Master e também do INSS, teria aberto um procedimento para apurar a troca de delegados e afins.
O senador Sérgio Moro chegou até mesmo a publicar um print de uma matéria falando sobre isso, e aí falando, o governo do PT, aquela coisa toda. E aí, mais uma vez, como um bom repórter, perguntei, olha, esse procedimento aconteceu, existiu, e o que eu recebi de informação foi que, olha, Kleber, nós temos mais de 300 inquéritos, investigações, julgamentos no nosso gabinete. Como houve a troca e teve essas mudanças, o que a gente fez foi um procedimento padrão de pedir uma atualização do caso, como está andando, o que está acontecendo, mas é algo extremamente corriqueiro. Então veja só, mais uma vez, uma situação de esquentam lead, criam uma situação impossível ali e uma crise sem precedentes para o governo brasileiro, Panunzio. Pois é, a maneira de enxergar os fatos é muito esquisita e cria opinião pública no Brasil, né? E só para, você falou de crime interno no Supremo, só para lembrar que vai haver uma mudança importante lá essa semana, hein? O ministro Gilmar Mendes está saindo da presidência da segunda turma e vai ser substituído pelo ministro Luiz Fux. Isso significa que o Gilmar Mendes perde a sua capacidade de manipular a pauta do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da segunda turma, né? Sim. E o que coloca para a gente aí a possibilidade concreta de estar começando o período de ocaso do Gilmar Mendes, que é praticamente um imperador do tal do parlamentarismo da segunda turma, né? E olha, muito cá entre nós, Gilmar Mendes é um sujeito polêmico, tem hora que a gente odeia, tem hora que a gente adora, né? Mas no geral, é assim que acontece. É natural. Mas eu acho que a ausência dele vai preencher uma lacuna ali na presidência, viu? Vai ser o que vai acontecer. Tem mais alguma coisa, Kleber? Temos também sobre o caso Dark Horse, né? Muitas pessoas me perguntaram como estamos com o caso Dark Horse, quantas anda isso no STF, investigação, principalmente depois da operação contra o líder do governo, Jacques Wagner. Olha, mas Flávio Bolsonaro, a gente tem gravação, ligação, e aí? Decidi também ali conversar com algumas fontes para entender o que estava acontecendo e principalmente ali a quantas anda o caso. No final do mês passado eu já havia conversado com o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Rodrigues. Ele tinha já confirmado para mim que o caso estava sob análise técnica das equipes da Polícia Federal, principalmente após a representação do deputado Lindbergh Farias, que abriu uma ação pedindo para que fosse investigado o caso. Isso foi mandado depois também para a PGR fazer análise desse caso e segue o caso parado ainda na PGR. Eu conversei com algumas fontes também na PGR e de forma oficial a PGR me disse que não há previsão para que Paulo Gonet se manifeste sobre o caso Dark Horse, os encaminhamentos que serão dados. Então isso acaba também travando o andamento desse caso na Polícia Federal em certo aspecto. Então, para responder também essa dúvida que surgiu ao longo dos últimos dias, o caso Dark Horse está parado na PGR. Inclusive, no gabinete do André Mendonça, eu fiz também cobrança sobre o caso, quantas andam e se eles poderiam fazer alguma coisa, e eles falaram, olha, Kleber, aqui a gente só delibera, por exemplo, se a Polícia Federal mandar um pedido de operação, nós vamos deliberar se vai ter a apuração ou não. Se pedir uma busca e apreensão, uma interceptação, nós vamos deliberar aqui. Porém, nada nos chegou da Polícia Federal até o momento, e aí eles comentaram, olha, são muitos casos e é até compreensível. E reforçou também que a manifestação da PGR sobre aquela representação do Lindbergh Farias ainda está parada também na PGR. Então esse é outro posicionamento importante para trazer para a nossa audiência. Maravilha. Kleber, muito obrigado para você. Então até amanhã, tá? Imagina, até amanhã, para anúncio só para chamar o pessoal para o site, serienoticias.com.br, 2 matérias importantes. O PT entrou com uma ação na Justiça Eleitoral contra aquele vídeo tosquíssimo que você mostrou agora há pouco. Também lembrando que esses dias o Flávio Bolsonaro estava choramingando da fala do Lula sobre traidores serem enforcados, mas aí foi lá e reeditou a fala do pai dele sobre fuzilar a petralhada. Ele fez agora a versão dele com IA. E também amanhã nós temos uma oitiva do Bolsonaro para a Polícia Civil do Distrito Federal sobre aquele caso da arma encontrada com a gente do GSI. E tem uma coisa muito importante. A Polícia Civil tentou intimar o Bolsonaro na semana passada e a escolta do presidente impediu a intimação, teve que acionar o STF, que então deliberou que a oitiva vai acontecer, o depoimento, amanhã. E essa escolta do Bolsonaro está obstruindo a justiça, essa que é a história, isso é gravíssimo, né? Olha o filho do Bolsonaro, o que aconteceu com ele lá nos Estados Unidos por obstrução à justiça. Beleza, Kleber, um abração para você, vou correr aqui porque eu tô atrasadão, tá? Corre Só lá, lembrando tchau, aqui, tchau. gente, vou chamar aqui o Lula já para o nosso papo sobre política. Cadê o Lula? Vamos botar a vinheta, por favor, Alex? Antes do Lula, pô, senão perde a graça, você já sabe. Bota a vinheta aí, Alex. Tenho a satisfação e o grato prazer de anunciar a volta de Lula.
Lula, Olá, deixa eu te Fábio. falar. Olha só, deixa eu começar com uma coisa que não está na nossa pauta aqui, mas a Eliane Cantanhede, foi minha vizinha lá em Brasília. Ela escreveu no domingo, no Estadão, um artigo que está causando frisson aí dentro da extrema-direita brasileira, que é esse que o Alex vai mostrar para vocês aqui, olha. Caso Master, não está faltando alguém nas buscas da PF e do Supremo Tribunal Federal? Aí ela põe a foto aqui, ó, ilustra com Flávio, Ciro e o Jacques Wagner, né? Aí, isso, enfim, o Flávio ficou pé da vida, foi para a internet, desancou o porrete na Eliane, e ela tem razão no que ela está falando. Só que não é só o Flávio Bolsonaro que está faltando, né, Lula? É muito mais gente. Pô. Cadê o Ibanez, que não sofreu nada até agora? Nenhuma admoestação, nada, não aconteceu nada com ele. Conta para mim, como é que está esse bastidor? Exatamente. Não aconteceu, mas confiamos que acontecerá. Está em curso. E no caso da Eliane, ela trouxe essa coluna para dizer o seguinte: falta o toque, toque, toque na porta do Flávio Bolsonaro, que também não foi admoestado ainda pela confissão de busca de fundos, né, junto ao Daniel Vorcaro. Né, fundos que ele dizia que era para o filme, né, o Dark Horse, e que sumiram naquele escoadouro dos Estados Unidos junto a offshores, né, naquele sistema de dispersão de patrimônio, né, dispersão de dinheiro dessa organização criminosa que a gente está vendo em atuação ainda aqui no Brasil, né, Fábio? Pois é, até agora o ministro André Mendonça tem se comportado muito bem, mas está faltando realmente. A gente quer ver todo mundo aí, porque não é possível. Olha, o caso do Ibanez eu não consigo entender, Lula, francamente. Cláudio Castro já foi, até o Alcolumbre já entrou na dança, e o Ibanez flanando, e justo ele que estava lá coordenando esse assalto ao BRB. Não dá para entender, né? Exatamente, exatamente. Bom, vamos lá, Lula, qual é o próximo assunto? Bom, tivemos a vinheta da reserva exclusiva e eu convido vocês eu queria que o Kleber colocasse aqui na tela, as duas notas de abertura, né, da coluna reserva exclusiva, são sobre os fundos de regime privado, né, as RPPS, regimes próprios de previdência social, né. Existem hoje mais de 2.100 fundos regidos por RPPS. Eles têm em torno, mais do que, 300 bilhões de reais sob administração. Dinheiro de funcionários públicos, são mais de 2.000 prefeituras que têm esses regimes especiais. Prefeituras de médio porte, até prefeituras de pequeno porte, prefeituras de grande porte, de capitais, de cidades como Campinas, por exemplo, Rio Preto, no interior de São Paulo, muitas cidades, todos os estados da federação e o Distrito Federal. E não existe nenhuma estratégia consolidada de fiscalização desses fundos de previdência. E eles estão absolutamente abertos à ingerência da política, como a gente vê o que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que vem se revelando no Rio de Janeiro, na Prefeitura de Maceió, no estado do Amapá, com a influência de personagens como Davi Alcolumbre, o Antônio Rueda, presidente do União Brasil, o ex-prefeito de Maceió, o JHC, no caso do Fundo de Previdência de Maceió, né? O Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro. Esses fundos estão à deriva do ponto de vista da fiscalização e da correição. É fundamental que o futuro Congresso, né, tenha parlamentares que olhem para isso, porque isso é uma lacuna que atinge direto o bolso do funcionalismo, né? São milhares de famílias brasileiras que estão à mercê das fraudes cometidas pelos gestores públicos numa área para a qual o poder público e o Estado não têm olhado. E fica, então,
muito vulnerável à atuação de bandidos, como o que a gente vem flagrando no caso Master agora, né? Então, é fundamental que os partidos tenham nas suas chapas pessoas que queiram chegar ao Congresso com esse olhar sobre a fiscalização, porque o olhar para roubar, nós já temos, é o que tem acontecido, né? Então temos essas duas notas de abertura e tem também um artigo, né, da Débora Manganha sobre esse tema e muito focado em como Davi Alcolumbre, nessa edição da Liberta, como Davi Alcolumbre se criou nesse mundo. É fundamental a leitura para que a gente esteja começando a criar um novo sistema de correição em relação a esses fundos de previdência regidos por regime próprio de previdência social, os RPPS. Fábio. O Lula, as coisas estão acontecendo e nós temos, antes de a gente voltar a falar de política aqui no Brasil, nós tivemos uma importante vitória da extrema-direita na Colômbia e provavelmente vai ter a Keiko Fujimori no Peru, ou seja, o continente está entregue para a extrema-direita, né? E nós temos eleições agora em outubro e novembro aqui no Brasil. Como é que você acha que as coisas vão... Nós temos pesquisas também que dão conta de que a interferência direta por um apoio institucional do Trump ao Flávio Bolsonaro é quase nula na eleição. Quero saber a sua opinião sobre como é que essa aura que se forma no continente vai atuar sobre o processo eleitoral brasileiro, na sua opinião. Fábio, a influência do Trump na eleição brasileira, ela foi trazida pela família, pelo clã Bolsonaro, mas nem ela é real e concreta, né? Porque e como ela está funcionando, aonde tem capacidade de operação, ela está funcionando contra o clã Bolsonaro. E eu vou te falar por quê com os dados que eu acabei de receber aqui de interações na internet. Mas o tema Estados Unidos hoje é contra e desfavorável a quem o trouxe para o centro da nossa agenda política. Porém, né, o Donald Trump está influenciando, sim, junto com o falso sucesso da Argentina sob Milei, né, está influenciando o subcontinente América do Sul, né? O resultado peruano está prestes a ser proclamado com a vitória da Keiko Fujimori, filha do ex-ditador que foi preso por corrupção, o Alberto Fujimori, né? Então a Keiko Fujimori venceu a terceira eleição que ela disputou. O fujimorismo voltará ao poder no Peru e o fujimorismo foi corrupto e antidemocrático, ditatorial e aproximou o governo peruano de organizações criminosas também. A Colômbia teve eleição segundo turno ontem. O resultado está sub júdice. Foi um resultado muito próximo entre o Espriella, que é o candidato da extrema-direita, das facções paramilitares do movimento colombiano, e o Iván Cepeda, o candidato apoiado pelo Gustavo Petro, o candidato de esquerda, um político com uma história muito longa de militância à esquerda na Colômbia. Não é a volta da direita ao governo colombiano, é a chegada da extrema-direita paramilitar, que é muito pior do que a direita institucional que já governou a Colômbia por vários mandatos. É muito pior. É enlouquecedor a pauta política desse Espriella, porque ela se conecta diretamente, sim, com o narcotráfico também, por meio das organizações paramilitares que são corrompidas pelo tráfico, pelo mesmo tráfico que ele finge combater, né? Agora, ele colocou no cenário colombiano a agenda ultraliberal, que é uma loucura,
do Javier Milei na Argentina. A Colômbia, nos últimos anos, ultrapassou a economia colombiana, é a terceira maior da América Latina. Só fica atrás da brasileira e da mexicana. Ultrapassou já há alguns anos a Argentina. Então ele foi buscar no modelo que deu errado, né, algo para o discurso argentino, sem falar que ele também se espelha no Bukele, né? O Bukele de El Salvador, que El Salvador é um nada diante da Colômbia. Inclusive, ele se veste como o Bukele, ele cultiva a barba do Bukele, ele usa o gorro do Bukele nas apresentações, ele protagoniza um Bukele colombiano, né? Dará errado. Né? O Spriedja, ele vai tensionar o subcontinente e dará errado. Ele, na verdade, está trazendo de volta a tensão para a política colombiana. Mas eu não vejo, Fábio, nenhuma capacidade de contaminação real do cenário brasileiro pelo cenário colombiano. E por quê? Porque o Flávio Bolsonaro, que vai querer fazer isso, o Flávio Bolsonaro está em escala de queda nas pesquisas. Ô Lula, agora... Quero te falar sobre isso. Então vamos falar. Exatamente. Depois que você falar, eu quero te falar sobre isso. Não, eu só ia falar, porque o mundo de Nárnia, onde eles vivem, coloca uma situação absurda. Está lá nas postagens dele um meme dizendo que está empatado tecnicamente com o Lula. Um tem 47, outro tem 43. Na melhor hipótese, se errar muito para baixo o Lula e muito para cima o Flávio, eles têm uma chance teórica de tangenciar um no outro ali. Mas estão dizendo que está empatado tecnicamente, Lula. O mundo deles é um mundo muito engraçado, né? Está caindo e a campanha, assim, a gente abre uma nova semana renovando a crise na campanha do Flávio Bolsonaro. Nesse momento, há uma disputa interna no PL muito grande para expulsar o senador Rogério Marinho do comando da campanha. E eu vou só dar um dado aqui, porque a gente está com o tempo todo comido, Fábio. Eu acabei de receber um relatório sobre redes sociais. E que mostra que o Flávio Bolsonaro continua liderando as interações nas redes. Na semana passada, ele teve 4,6 milhões de interações, que é o ambiente dele, é onde ele se curou. Haja visto esse vídeo de inteligência artificial que o Fábio mostrou aqui no Bom Dia, esse vídeo ridículo, absurdo, né? Mas ele tem ainda 4,6 milhões, só que o Renan Santos, né, do Missão, que é o novo queridinho da direita brasileira e que está aceleradamente tomando posições do Flávio Bolsonaro, já é o vice-líder em interações. Passou o presidente Lula. O Renan Santos teve 2 milhões e 700 mil interações nas redes e o presidente Lula 2 milhões e 400 mil em números redondos, né? Só que no TikTok, que é onde o PT... onde o governo estava apostando muito, o Renan Santos teve, na semana passada, 6 vezes mais interações que o presidente Lula. Então precisa rever essa estratégia. No Instagram, o Renan Santos teve 1,12 mais interações, né, do que o próprio Flávio Bolsonaro. Então é fundamental essa estratégia ser pega. E aonde ele cresce? O Renan Santos cresce nas interações em segurança e economia, né? São os temas em que a oposição está crescendo. E o que é que caiu em relação a interações nas redes sociais? Política externa, isso que a gente vinha falando aqui, e Copa do Mundo, né? Copa do Mundo não é um tema que está agregando para a campanha, para os candidatos. Então vamos nos tocar, né, da vida real. Os temas que estão agregando são economia e segurança, e o Renan Santos está nos calcanhares do Flávio Bolsonaro, porque a campanha dele está desmilinguindo. Lula, preciso te perguntar, o senador Jacques Wagner termina a semana como líder do governo ou não? Rapidamente. Não termina. Ótimo. Não termina. Muito bom. Faça um favor para nós, senador. Pede uma licencinha e volta para a Bahia. Vai lá descansar uns dias. Deixa a campanha continuar
Bonitinha, né, Lula? É necessário. Gente, um abração, Lula. Obrigado por você. Preciso encerrar aqui, porque eu estou em cima da hora. Daqui a pouco eu vou tomar uma bronca aqui. São 8 da manhã. Gente, olha, eu vou me despedir de vocês rapidinho, dizendo aqui para vocês que nós temos aqui... Bota a audiência para mim aí, por favor. Olha. Orçamento secreto, dia 28, domingo. Faz sua inscrição aqui no Desperta ICL. Vai lá agora, por favor. E a audiência. Bota aí para nós, por favor. Cadê a audiência? Tá aqui, ó, Desperta ICL, mais uma vez, 24.378 pessoas assistindo, na frente de todo mundo de novo. Não vou nem entrar em detalhes, só agradecer a você. Muito obrigado pelo prestígio que nos dá aqui todo dia de manhã cedinho, tá? Bom dia, até amanhã, 7 da manhã, nós estamos aqui. Tchau. Olá, eu sou Heloísa Vilela e passei os últimos meses em busca de uma resposta. Se milhões de reais saem todo ano do orçamento federal aqui em Brasília para melhorar a sua vida, porque eu e você nunca vemos a cor desse dinheiro. Foi em busca de uma resposta para essa pergunta que eu fui parar em Rio Largo. Lá foram mais de 90 milhões de reais destinados ao município do interior de Alagoas, gerando juras de gratidão do prefeito da cidade. Só que esse dinheiro todo não foi para quem precisa. Andei pelas ruas de lá e me deparei com uma cidade sem saneamento básico, mas cheia de histórias sobre um império cheio de segredos. Acompanhe comigo essa história no documentário original do ICL chamado Orçamento Secreto. Ele vai ao ar no dia 28 de junho, às 8 horas da noite. E saiba onde o seu e o meu dinheiro foram parar nessa falcatrua do Congresso.